Vou mostrar para vocês aqui no canal essa receita desse pão de forma. Esse pão não vai ovos e fica uma delícia, fica super fofinho, uma receita ótima. Para você que quer um pão bem fofinho, que não utiliza ovos na receita. Então pessoal, agora a gente vai começar a receita do nosso pão aqui. Uma receita de pão de forma, que fica um pão bem fofinho e não vai ovos nela. Para começar a nossa receita, eu vou começar dissolvendo aqui a farinha de trigo com o fermento e a água. Aqui eu vou utilizar mais ou menos 1,250 kg de farinha de trigo. Vou colocar um pouco da farinha aqui, para poder começar a dissolver o fermento. Coloquei a farinha, essa receita é tudo direto, não precisa descansar nada, é feita de uma vez só. Coloquei o fermento. Eu venho aqui com 600 ml de água. Vou colocar a água aqui para poder dissolver esse fermento com a farinha de trigo. Dissolver bem tudo aqui para dar início. Isso daqui eu estou ativando o fermento. Todo pão que a gente for fazer assim com uma massa para ativação com esse tipo de fermento instantâneo, é bom sempre dissolver ele para ele ficar bem ativo na massa. Coloquei o fermento aqui, mexo aqui um pouco para ele começar a se misturar com a farinha de trigo e já posso ir colocando mais farinha aqui. Estou colocando mais farinha para poder dissolver bem esse fermento e assim ele vai ativando também. Dissolve tudo aqui nos 600 ml de água para ele poder começar a dar a base do nosso pão. Porque se o fermento não for bem dissolvido, o pão não dá certo. Ele fica murcho, o pão não cresce, dá um trabalho e não fica bom. Agora, eu vou misturar bem isso daqui. Comecei a misturar aqui e já venho com açúcar. São 5 colheres de sopa. 5 colheres de sopa de açúcar. Coloco o açúcar aqui e vou dissolver bem. O segredo da massa do pão é sempre dissolver bem cada ingrediente. Tudo bem dissolvido, o pão não dá errado. Dissolve tudo e vai colocando farinha de trigo aqui. Como são 600 ml de água, eu utilizo 1,250 kg. Se fosse 500 ml, dependendo da farinha, ela vai até menos. É sempre misturando aqui para começar a ativação da massa. Misturei bem o açúcar aqui, a gente vai dando continuidade na massa. Aqui já vai começando a se formar as bolhas de fermentação. O fermento já está começando a ficar ativado. A água muito quente pode ser água fria, da torneira mesmo. Se tiver um dia mais frio, um dia nublado, assim que está frio, você utiliza a água morna, para ele dar ativação rápida, porque senão ele demora muito para ativar o fermento bem. Mas como está muito calor, então a água fria aqui já resolveu. Vai colocando a farinha de trigo aqui aos poucos e vai mexendo. Vai colocando a farinha e dissolvendo bem assim, porque assim você já está ativando a farinha de trigo também no seu pão. Quanto mais você mexer a massa do pão assim, mais fofinho e mais desenvolvido vai ficar o seu pão. Cheguei nesse ponto aqui que ele já está bem misturado assim, eu venho com 5 colheres de sopa de óleo. Vou colocar 5 colheres de sopa de óleo aqui. Essa daqui é a gordura que vai na receita. 5 colheres de sopa de óleo. Mistura bem aqui para poder fazer esse óleo encorpar bem na massa. Para depois a gente colocar mais o ingrediente aqui, para dar, aí sim ser a parte que vai deixar o pão bem fofinho e bem desenvolvido. Que é o creme de leite que eu vou utilizar aqui para desenvolver bem a massa. Misturei bem o óleo aqui, que já está bem dissolvido na massa. Eu venho com mais farinha de trigo aqui. Mais um pouquinho de farinha. Vocês podem reparar aqui que eu não coloquei o sal ainda. Porque se eu colocar o sal aqui, o sal é o estabilizador do fermento. Se eu colocar ele antes do tempo, ele prejudica o fermento, que diminui a ação. O pão não vai crescer o tanto que era para crescer se colocar o fermento antes. Coloquei mais um pouco de farinha aqui e eu vou misturando bem assim, para ficar tudo bem misturado. Aí eu vou vir com uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de creme de leite de 200 ml. Vou colocar aqui o creme de leite. Coloquei o creme de leite, agora eu só vou mexer bem para encorpar aqui na massa, misturar bem. E daí para lá a gente dá continuidade aqui. Coloquei tudo aqui o creme de leite e misturar aqui rapidinho. Esse vídeo aqui praticamente vai ser feito direto para poder mostrar aqui, para ver como esse pão é rápido de ser feito. Misturo bem o creme de leite, que pode ver que a consistência da massa aqui até deu uma mudada já, ela fica um pouco diferente. Ela parece que ficou mais mole, mas depois a gente chega na consistência dela exata com o trigo que está ali. Misturei bem esse creme de leite aqui, eu já venho com o sal. Meia colher de sopa de sal. Coloco o sal aqui e vou mexer bem também para misturar o sal.
Daqui para lá a gente vai moldando com a farinha até chegar no ponto de sova dessa massa. Mistura tudo aqui, para ficar bem misturado esse sal. E daqui para lá a gente vai mexendo com a espátula até ele começar a soltar das mãos, para depois passar a sovar. Nessa etapa aqui, a gente vai colocando a farinha e vai misturando. Tá quase no ponto já de eu começar a sovar ela com as mãos, sem a espátula. Vai colocando farinha aqui, vai dando uma mexida assim, para chegar no ponto de sova da massa. Chegou nesse ponto aqui, vai colocando farinha e começa a sovar ela. Vai misturando a farinha aqui e começa a sovar a massa. Quando eu estou fazendo um pão, eu não conto essa parte aqui como sova. Eu conto como mistura da farinha de trigo. Sova é só quando eu passo aqui para a bancada. Aí sim eu já vejo como uma sova do pão. Que aí ele já é só a parte mais de sovar e vai bem pouquinho a farinha mesmo na sova. Vai misturando bem assim para ele ficar bem fofinho. Agora eu vou transferir a massa aqui para a bancada, que ela fica mais fácil de sovar. Já tirei toda aqui da vasilha. E é só ir sovando, colocando farinha, até dar o ponto certinho da massa aqui. Sempre contando o tempo da sova, porque daqui para lá só vai colocando um pouquinho de farinha e vai dobrando a massa para ela dar o ponto certinho na sova aqui e ficar no máximo 15 minutos assim nessa fase aqui, de dobrar a massa e colocando a farinha, se começar a grudar muito nas mãos, e mais com um pouquinho de farinha e assim vai indo. Muitas pessoas me falam sobre a sova do pão. O segredo de um pão bem macio está na parte da sova dele. Se você sovar o pão bem sovado, assim por 10, 15 minutos, você vai ter um pão bem macio e bem fofinho, porque a farinha de trigo vai desenvolver o glúten da massa e vai ficar numa consistência certa seu pão. O fermento vai agir com perfeição e não vai dar trabalho na hora de você montar o seu pão certinho assim, para você ter um pão fresquinho, fofinho, todo dia em casa. Sempre tem que sovar bem a massa, para não ter esses problemas assim, porque nesse pão aqui mesmo não vai ovo. Então ele fica bem mais fácil de você sovar e ele desenvolver bem, porque o creme de leite ele faz às vezes do ovo ou de outros ingredientes. Sovando bem o pão, ele vai dar certinho a consistência exata da massa que você busca. Agora eu já estou sovando aqui por mais ou menos 5 minutos. E olha só como a massa já está bem lisa. A massa vai ficando bem lisa assim, porque a sova ajuda muito a massa a se desenvolver. Vai sovando assim, e quando pedir farinha, não é ir colocando farinha muito dura. Quando estiver sovando e a massa pedir assim, olha só, que a parte de baixo dela está grudando um pouquinho, ela está pedindo farinha de trigo. Mas se eu dobrar aqui, já não está pedindo. Quando a massa pedir farinha, aí sim vem com mais um pouquinho de farinha aqui. Põe mais um pouquinho aqui. Sempre aos pouquinhos assim, para ir dobrando a massa. Sempre dobrando para ela ficar na consistência exata. Eu não rasgo a massa assim, porque ela pede muita farinha rasgando a massa. Então eu prefiro ir dobrando assim, que dá o mesmo resultado. Passaram-se 15 minutos agora que eu estou sovando a massa, e ela já está crescendo aqui no modo de eu estar sovando ela, já está crescendo um pouco. Agora eu vou repartir ela, para tirar as medidas exatas do pão, para se montar, poder moldar os pão, para poder pôr na forma para o crescimento final. Vou repartir aqui em 4 partes iguais, que ele rende 4 pães aqui. 4 pães de mais ou menos 450 a 500 gramas. Vou repartir aqui, para poder modelar os pães certinho. Aí vou untar a forma ali que tem que untar, para depois começar a esticar os pães aqui com o rolo, para poder colocar certinho eles lá. Enrola bem assim a massa. Nesse tempo aqui ela vai descansar um pouquinho, não é muita coisa, uns 5 minutos no máximo, mas já está no ponto de começar a modelar eles para ir para a forma. Eu estou fazendo sem balança aqui, porque essa receita aqui é uma receita tão prática que dá para fazer sem balança também. Eu tenho outras receitas aqui, mas eu uso balança no canal. Essa daqui eu já escolhi fazer sem balança, para mostrar a praticidade dela. A forma aqui eu já deixei untada com óleo, só com óleo, não precisa mais nada além disso daqui, que os pães não grudam. Essa forma aqui tem mais ou menos uns 40 por 20 de largura, e vai caber esses 4 pães aqui certinho. Para fazer os pães aqui, não tem segredo, aqui é só
pegar a bolinha da massa, que eu já deixei feitas bolinhas assim, vai apertando a massa por baixo assim, vai formando a bolinha. Aí você deixa aqui no cantinho e vai esticando assim. Eu vou esticando reto, vou virando ela aqui para poder esticar um pouco melhor assim. E vou abrindo aqui para ela ficar bem comprida aqui. Isso aqui também é o modo de sovar o pão. Isso aqui também faz parte da sova, que o cilindro só sova a massa com os rolos assim do cilindro. Depois que eu abrir um pouco assim, eu venho aqui e enrolo ela para dentro, daqui para lá ou de lá para cá, para qual lado for mais fácil, para você que for fazer, e estico assim. Assim já modelei o pão. Sempre com essa emenda que forma na massa para baixo. Nunca deixa essa emenda para cima. Modelou tudo aqui certinho, vai para a forma aqui para descansar. Terminei de modelar os pães agora, eles vão para deixar ele crescer. Vou deixar ele crescer por mais ou menos uns 45 minutos a 1 hora. Eu vou passar papel filme aqui, para ele ficar e não ressecar a massa, e cresce até mais rápido que o papel filme. Coloquei o papel filme aqui no pão, eu vou deixar eles crescer bem, vou cobrir aqui mesmo com papel filme, eu cubro com pano. Eu faço isso daqui por causa da umidade do ar que pode estar muito baixa, e o papel plástico filme não deixa o pão ficar ressecado. Cobre aqui e deixa ele descansar por mais ou menos 45 ou 50 minutos. Os pães já cresceram agora. Eu vou tirar o papel filme aqui para assar. Vai assar por 35 minutos até começar a dourar aqui. Ele não vai ficar muito dourado, mas ele vai assar bem, que ele vai mudar de cor aqui em cima. Esse cara assim, olha só como eles cresceram bastante. Dobrou de volume umas 2 vezes. Isso aqui tem 45 minutos que eu deixei crescendo. E sempre com o plástico filme aqui, que ele não resseca a massa. Ele está com a massa do mesmo jeito que coloquei aqui, só dobrou de volume várias vezes. O forno aqui é forno a 180 graus. Bom, pessoal, o pão já está assado aqui. Já cortei aqui 2 fatias para mostrar para ver como ele fica por dentro. Ele fica super macio. Nesse pão não vai ovos. Fica uma receita perfeita para você que quer fazer e não utiliza ovos aqui. Olha só como fica essa massa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Até mais, pessoal. Olha só que maravilha.